Você está acostumado a pensar que um pedaço de aço jogado na água afundaria em um segundo. Você está certo. Mas então explique, por que um navio de 600 mil toneladas fica tranquilamente flutuando na superfície do oceano? Não é mágica nem sorte, é física, algo que as pessoas não compreenderam por mais de 2000 anos. Hoje, vamos analisar como funciona a força que mantém na água cidades flutuantes de vários andares. Você vai entender porque a forma é mais importante que o material e porque o ar dentro do casco é o que decide tudo. E no final, você vai descobrir qual é o tamanho máximo de um navio que se pode construir. E esse número vai te surpreender. Pronto? Vamos começar. Durante milhares de anos, as pessoas construíram navios de madeira. E isso fazia sentido. Um tronco não afunda. Logo, é possível construir embarcações com ele. Não é preciso explicar nenhuma física especial. Tudo é óbvio. O problema era que a madeira apodrece, queima e não permite construir estruturas realmente grandes. No século XVIII, os grandes navios de guerra exigiam tanta quantidade de carvalho que florestas inteiras da Europa eram derrubadas para a construção de um único navio de guerra. Os engenheiros compreenderam. Era necessário outro material. E o candidato mais óbvio era o ferro. Mas o ferro afunda. Todos sabiam disso. Qualquer pessoa podia jogar uma barra de ferro no rio e observar o resultado. Exatamente por isso, a ideia de construir um navio de ferro era vista pelos contemporâneos como uma verdadeira loucura. Em 1787, o industrial inglês John Wilkinson apostou uma grande quantia com seus colegas de que sua barcaça de ferro não afundaria. Os colegas aceitaram a aposta com prazer. Quando a embarcação de fundo plano, com 21 metros de comprimento, soldada com chapas de ferro, foi lançada ao rio Severn, todos esperavam que ela afundasse imediatamente. A barcaça afundou exatamente na medida calculada por Wilkinson e navegou tranquilamente. Os colegas pagaram. Wilkinson ganhou o apelido de Louco de Ferro, mas era um louco que acabou tendo razão. Mas uma coisa é uma barcaça no rio, e outra completamente diferente é um gigante no oceano aberto. Passaram-se quase 60 anos antes que o mundo se estremecesse. No ano de 1843, em Bristol, foi lançado ao mar o Great Britain, um verdadeiro gigante da engenharia da época, construído pelo engenheiro Isambard Kingdom Brunel. Era o primeiro navio de ferro da história com propulsão a hélice, projetado para viagens regulares pelo Atlântico. O comprimento do casco era de 98 metros. Para a época, uma máquina gigantesca. A imprensa escrevia que esse colosso afundaria imediatamente junto com os passageiros. Os céticos se reuniram no cais para assistir ao desastre. Em vez disso, viram como a estrutura de ferro de 1000 toneladas saiu lenta e seguramente do porto e rumou para mar aberto. O Great Britain cruzou o Atlântico e encalhou nas costas da Irlanda. Ele ficou lá por mais de um ano, após o que foi retirado das rochas e continuou em serviço. Um navio de madeira, na mesma situação, simplesmente teria-se partido com as ondas em poucos dias. O de ferro sobreviveu. Foi exatamente após esse incidente que a indústria naval mudou definitivamente da madeira para o metal. A questão já não era se o navio de ferro afundaria. A questão passou a ser outra. Por que ele não afunda e como usar esse conhecimento para construir embarcações cada vez maiores? A resposta a essa pergunta está em um princípio simples da física. Esse princípio foi formulado pelo cientista grego Antimachos há mais de 2000 anos. O princípio é simples. A água empurra qualquer objeto para cima. E ela faz isso com uma força que é exatamente igual ao peso da água deslocada por esse objeto. Imagine um copo vazio que você empurra para dentro da água com o fundo voltado para baixo. Você sente resistência? Essa é justamente essa força. A água exerce pressão de baixo para cima sobre tudo o que tenta ocupar seu lugar. É ela que mantém na superfície tanto uma tábua de madeira quanto um navio de aço. Mas o aço é 8 vezes mais denso que a água. Como então o casco de aço não afunda? A resposta não está no material, mas na forma. Pegue uma folha de metal e jogue-a na água. Ela afundará imediatamente. Agora pegue uma folha exatamente igual e dobre-a em forma de concha. Jogue-a. Ela ficará flutuando. O metal é o mesmo,
O peso é o mesmo, mas o resultado é o oposto. Porquê? A lei de Arquimedes não funciona com o peso do material isoladamente, mas com a densidade média de todo o volume que o objeto ocupa no espaço. Uma chapa plana ocupa muito pouco espaço. Quase todo o seu volume é preenchido por aço. A densidade média desse objeto é próxima da densidade do próprio aço e é 8 vezes maior que a densidade da água. Ele afunda. A tigela é outra história. Dentro da tigela há ar. O ar é 1000 vezes mais leve que a água. Quando você pega a tigela junto com todo o ar dentro dela e calcula a densidade média desse sistema, o valor cai drasticamente. Se a densidade média for menor que a densidade da água, o objeto fica na superfície. Se for maior, afunda. Tudo funciona exatamente assim, de forma simples. É exatamente esse princípio que a construção naval utiliza há milhares de anos. Um navio não é apenas uma caixa de aço. Trata-se de uma cavidade cuidadosamente calculada, na qual as paredes de aço formam um compartimento preenchido com ar, carga e espaço vazio. A densidade média total de toda essa estrutura permanece inferior à densidade da água do mar. É exatamente por isso que o navio não afunda. Mas os engenheiros foram muito além de um simples casco oco. Eles aprenderam a controlar a flutuabilidade de forma que o navio possa alterar seu calado por conta própria, afundar mais ou subir mais, dependendo da tarefa. Como exatamente isso funciona? Vamos analisar agora mesmo. O casco de aço de um navio moderno não é apenas uma grande caixa vazia. Por dentro, ele é dividido em dezenas e, às vezes, centenas de compartimentos individuais à prova d'água. Cada compartimento desempenha a sua função. Alguns são destinados à carga, outros ao combustível, outros à água potável da tripulação e outros ainda são preenchidos especificamente com água do mar para controlar o equilíbrio e o calado da embarcação. Estes últimos são chamados de tanques de lastro e constituem um dos elementos mais importantes de toda a estrutura. Os tanques de lastro funcionam segundo um princípio simples. Quando o navio navega sem carga, ele fica muito alto na água. Seu centro de gravidade se eleva e a embarcação começa a balançar perigosamente, mesmo com ondas pequenas. Para evitar isso, os marinheiros abrem as válvulas e bombeiam água do mar para os tanques de lastro. O navio fica mais pesado, afunda mais e se torna mais estável. Quando o porão é carregado com mercadorias, a água dos tanques é bombeada para fora. Caso contrário, o navio afundaria demais e as ondas começariam a transbordar pelo convés. Esse equilíbrio entre carga e lastro é calculado pela tripulação antes de cada saída para o mar, e a segurança de toda a viagem depende da precisão desses cálculos. Esse princípio fica mais claro no exemplo dos submarinos. Um submarino é, na essência, o mesmo que um navio, mas com a capacidade de controlar totalmente sua flutuabilidade. Quando é preciso mergulhar, as válvulas se abrem e a água do mar enche os tanques de lastro. A densidade média do submarino aumenta e ultrapassa a densidade da água. A embarcação afunda. Quando é preciso emergir, o ar comprimido sob alta pressão expulsa a água de volta para fora do navio. A densidade média volta a cair abaixo da densidade da água e o submarino sobe à superfície. É exatamente esse mecanismo que permite aos submarinos operar em qualquer profundidade e retornar à superfície. Os navios de superfície utilizam o mesmo princípio, só que em uma faixa menos drástica. Agora vamos ver um exemplo concreto de até que ponto esse princípio chega na prática. O Nock Nevis é um petroleiro construído em 1979 nos estaleiros japoneses. É o maior navio de todos os que já existiram na Terra. O comprimento do seu casco era de 458 metros. A largura, 68 metros. O calado com carga total chegava a 24 metros, o equivalente a um prédio de 8 andares submerso. A capacidade total de carga era de 564 mil toneladas de petróleo. O peso total do navio, juntamente com a carga, ultrapassava 600 mil toneladas. Para se ter uma ideia da magnitude, isso equivale aproximadamente ao peso de 4 milhões de automóveis. E tudo isso se mantinha à tona, graças a uma única lei da física que Arquimedes descobriu na banheira. Outro exemplo ilustrativo é o porta-aviões Gerald R. Ford. Trata-se do maior navio de guerra do mundo, colocado em serviço em 2017 pelas Forças Navais dos Estados Unidos. Seu comprimento é de 337 metros e o deslocamento
é de cerca de 100 mil toneladas. A bordo, encontram-se simultaneamente cerca de 7 mil pessoas da tripulação e da Força Aérea, mais de 90 aeronaves e helicópteros, milhares de toneladas de combustível de aviação, munições e provisões. Ao mesmo tempo, o porta-aviões atinge uma velocidade de 30 nós, ou seja, aproximadamente 56 km por hora. Uma embarcação desse tamanho e massa se move mais rápido do que muitos barcos de passeio. Isso se tornou possível graças a 2 reatores nucleares que alimentam 4 eixos de propulsão. Mas o que mantém toda essa estrutura na água é o mesmo princípio da densidade média e do volume deslocado. No entanto, há situações em que mesmo o casco mais bem projetado deixa de cumprir sua função. E então a física começa a trabalhar contra o navio com a mesma precisão com que o mantinha à tona. É exatamente disso que trata o próximo capítulo. 14 de abril de 1912, Atlântico Norte. O transatlântico Titanic navegava a toda velocidade por águas onde, nessa época do ano, flutuavam icebergs. Para a época, o Titanic era bem protegido. Seu casco era dividido por 16 compartimentos estanques. Os projetistas calcularam que o navio permaneceria à tona, mesmo que a água inundasse quaisquer 4 deles simultaneamente. Era uma margem de segurança considerável. O iceberg destruiu esse cálculo de uma forma que ninguém havia previsto. O impacto ocorreu no lado direito do navio, em um ângulo ligeiramente inclinado. Em vez de um único rombo grande, a colisão causou uma série de pequenos danos e deformações ao longo do casco, em 6 compartimentos ao mesmo tempo. A água começou a entrar lentamente, mas em 6 pontos simultaneamente. O navio se viu em uma situação para a qual não havia sido projetado. À medida que os compartimentos da proa se enchiam, a proa começou a afundar mais profundamente. A água transbordava pelas anteparas para os compartimentos seguintes. A parte traseira do casco se ergueu acima da água em um ângulo em que o aço não suportou seu próprio peso e o casco se partiu. Das 2.224 pessoas a bordo, 720 sobreviveram. As demais não conseguiram se salvar nas águas geladas. A tragédia do Titanic mudou para sempre os requisitos de construção naval. Após o acidente, foi introduzida em todo o mundo uma regra obrigatória. As divisórias estanques devem se estender até o convés superior e não terminar em um nível intermediário, como era o caso do Titanic. Foi justamente por causa desse desastre que em 1914 foi assinada a primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, um documento que permanece em vigor em sua versão atualizada até hoje. Mas o Titanic não é a única lição que o mar ensinou aos engenheiros. Em setembro de 1994, o ferry Estonia navegava de Tallinn para Estocolmo. A bordo estavam 853 pessoas. A tempestade atingiu ondas de 4 a 5 metros de altura. A viseira de proa é um escudo maciço que bloqueava a entrada para veículos. Naquela noite, ela simplesmente não resistiu aos golpes das ondas. A viseira, pesando 55 toneladas, se soltou e afundou. Pela abertura, a água invadiu o convés de veículos em questão de minutos. Aqui ocorreu o efeito que os engenheiros chamam de superfície livre do líquido. Quando várias centenas de toneladas de água se acumularam no convés de veículos e começaram a se mover livremente com o balanço, elas criaram um enorme momento desestabilizador. A cada inclinação, a água transbordava para o lado para o qual o navio se inclinava, intensificando a inclinação. O navio inclinou-se para estibordo. A água acelerou a inclinação ainda mais e em cerca de 20 minutos, o Estonia virou-se e afundou. Das 853 pessoas, apenas 137 sobreviveram. Trata-se da maior tragédia marítima em tempo de paz na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ambos os desastres têm algo em comum. A física não deixou de funcionar. Ela funcionou exatamente como sempre. Simplesmente, em algum momento, a estrutura ou as circunstâncias ultrapassaram os limites para os quais o navio havia sido projetado. É exatamente por isso que, na construção naval moderna, os engenheiros incorporam ao projeto uma margem de segurança significativa acima do calculado. O casco deve suportar cargas que excedam em 1,5 a 2 vezes aquelas que o navio enfrentará na realidade. Isso encarece a construção, mas é o preço a